Vamos fazer então o exercício 3 da semana 8. É um exercício que não é muito simples porque ele tem uma série que é bem complicada e que exige fazer o fatorial na mão. Então vamos lá, vamos entender o programa primeiro. Escrever um programa principal que lê o valor de um ângulo em graus x. O valor desse ângulo x em radianos, que na verdade eu preciso fazer a conversão de graus para radianos, é passado para a função definida pelo usuário cosseno. Então a função vai chamar cosseno, para a qual calcula o valor do cosseno de x. O cálculo do cosseno deve ser realizado pela soma dos, no caso, dos 100 primeiros termos da série. Essa é a série que faz o cálculo do cosseno a partir de um valor de ângulo em radianos. O ângulo vai ser solicitado em graus, aqui ó. E aí eu vou passar o valor em radianos para a função cosseno. A função cosseno vai lá dentro ter um loop que vai fazer o cálculo dos fatores da série. Então vamos lá começar esse programa. Nós vamos ter aqui então a parte da função e aqui a parte do programa principal. Então a parte da função a gente já sabe que ela vai chamar cosseno, e é desse jeito mesmo, né, com tudo em maiúsculo que ele pediu. A entrada vai ser o x em radianos, né, o grau em radianos, que é x. Então pronto, aqui eu já posso começar a minha função. Eu vou fazer a principal primeiro para a gente entender melhor, já passar o dado certo lá para a função cosseno, até a gente fazer a função cosseno. Então a parte do programa principal, ele lê um ângulo em graus. Então eu vou chamar assim de ângulo, vai receber um float, porque o valor em graus pode ser, por exemplo, aqui, né, um número real, tá? Então, input. Então, entre com do jeitinho que ele pede aqui, ó, digite o valor do ângulo em graus. Vamos lá, copiar. Pronto, aí aqui eu já tenho o ângulo. O que é para fazer com esse ângulo? É para transformar em radiano, vou chamar de rad. A conta para transformar em radiano é a seguinte: a gente pega o valor, que é o ângulo, multiplica ele por π, mas quem que é π? Eu vou ter que usar o math. Então, math.π, e para isso eu tenho que incluir ele aqui, ó, importar ele, ó, import math. Pronto, agora já posso usar as funções ou os métodos da classe math, nesse caso. Então, eu estou usando o valor de π e ainda tem que dividir por 180. Então, essa é a conversão para radianos, tá? Então, agora o ângulo em radianos é o ângulo em graus multiplicado por π dividido por 180. Agora, esse radiano é que vai ser passado para a função cosseno. Então, eu vou pegar o resultado aqui da função cosseno, da chamada da função cosseno, passando o valor em radianos. E aí depois eu vou imprimir o resto. Então, print é um print formatado. O que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai falar assim, cosseno do ângulo igual... Então, ó, cosseno, aqui dentro é para entrar o quê? A variável. Qual é a variável? Em graus, é o ângulo. Então, cosseno de ângulo vai ser igual a res. O que é res? É o resultado que vai ser retornado da função cosseno. Então, aqui faltou colocar entre chaves, porque é um valor de uma variável. Então, variável res, variável ângulo. Então, cosseno do ângulo é igual ao resultado da função cosseno. Então, vamos lá em cima, já podemos fazer a função cosseno. Fizemos a parte do programa principal para fazer o que está pedindo. Aqui ele tem até uma quebra de linha a mais, tá? Vou colocar ali. Então, essa função cosseno. O que nós vamos fazer? Olha aqui. Função cosseno, então ela tem vários fatores. Esse primeiro fator aqui, esse cálculo do 1, eu já vou fazer ele já no início do somatório. Então isso aqui, ó, na verdade, tem sinal de menos no meio, né? Mas uma hora a mais, outra hora a menos. Então a gente vai ter que diferenciar que hora que soma, que hora que subtrai. Então nós vamos calcular o fator e na hora de fazer o somatório é que eu vou verificar o sinal. Então esse somatório vai começar
com valor 1. O que significa esse valor 1? Significa esse primeiro fator, que ele já começa com 1, tá vendo? Então ele está aqui já, ó, já é o soma. Agora eu tenho que fazer cada um desses outros fatores. Cada fator desse, eu tenho aqui quem? Aqui vai ser o meu i, olha. O 2 que está aqui, né, a potência e o fatorial, eles vão ser o meu i. Mas na verdade eles estão sempre números pares, olha. Então na verdade eu vou fazer o i, mas eu vou ter que multiplicar ele por 2 para eu chegar nesse valor. Então ele vai aqui começar valendo 1. Quando eu multiplicar ele por 2, ele vale 2. E é ele que vai ser usado, multiplicado por 2. Aí aqui ele vai passar para 2, multiplicado por 2 é 4. Depois ele passa para 3, multiplicado por 2 é 6. Então, na verdade, eu vou ter aqui um for com o i no intervalo de 1 até, ele quer 100, né? Então seria até 100, porque ele vai de 1 a 99. Como o primeiro elemento aqui ele já computou fora, então ele vai rodar 99 vezes mais uma, que seria 100 vezes. Então tudo bem eu fazer dessa maneira, ele vai rodar para 100 vezes. Aqui dentro, o que eu vou ter que fazer então? É o que eu estava dizendo, eu estou fazendo i, mas para ele rodar 100 termos aqui, o último valor aqui vai ser o 200 fatorial. Então, na verdade, eu tenho que ir sempre multiplicando por 2. Então, como é que vai ser? O meu fatorial, que eu também vou calcular aos poucos, ele vai começar valendo 1. Então, na hora que eu calcular o fatorial aqui do 2, ele vai ser usado para esse fator. Mas ele também vai ser usado depois para calcular o fatorial de 4. Porque o fatorial de 4 é o que já tinha no fatorial de 2, vezes 3 vezes 4. Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui dentro. Então, FAT vai ser igual, imagina que eu estou nesse fator, ó, o i está valendo 1. Então, FAT vezes, FAT igual a FAT vezes, agora que eu tenho que multiplicar por i vezes 2. Então, i vezes 2, porque o meu i vai, para eu ter esse valor, ele tem que estar multiplicado por 2. Mas como ele não calculou 3 fatorial, eu ainda tenho que fazer também a multiplicação de i vezes 2 menos 1. Então, aqui ainda falta vezes o terceiro fator aqui, ó, i vezes 2 menos 1. Por quê? Porque para eu fazer o fatorial de 10, eu vou ter já o que estava em FAT, que é o quê? O fatorial de 8, vezes o i aqui nesse caso estaria valendo 4. Então, vezes i vezes 2, que é 8, vezes i vezes 2, que é 8, menos 1, que é 7. Então fica o fatorial vezes 8 vezes 7, que é o que eu precisava, é o fatorial de 8. Porque o que eu já tinha era o fatorial de 6, que ele estava sendo guardado. Tá vendo? Então o FAT é um produtório. Ele está guardando o fatorial de cada fator. Chega naquele fator, ele recalcula aqui para o i vezes 2, para o i vezes 2 menos 1, e tem já a parte do fatorial pronta. Só que a gente ainda tem que fazer a soma. Então soma, o que vai ser? Na verdade, aqui nós temos que fazer o x, não é? A parte de cima aqui, ó. O x elevado a quanto? Ao i vezes 2. Por quê? Porque o meu i está sendo usado para contar a metade do valor que está aqui sempre, ó, e a metade do valor que está na potência também. Então é o x elevado a i vezes 2 dividido pelo FAT. Só que o soma é o que já estava lá. Na verdade eu não posso somar, tá? Por que eu não posso somar? Porque nem sempre vai ser mais. Não posso colocar aqui mais igual de uma vez. Então eu vou fazer o fator receber esse valor. Do x elevado ao valor, no caso a i vezes 2 seria, por exemplo, 4, dividido por fatorial que já foi calculado aqui, que seria o fatorial de 4. Então, aqui está o fator. Nós precisamos agora fazer o quê? Decidir se é para somar ou não. Então, quando ele entra com o i valendo 1, a gente está fazendo o cálculo desse fator. Então, com o i ímpar é para subtrair, não é? E com o i par é para somar. Então, se
o i por 102 for igual a zero, ou seja, e aqui também faltam 2 pontos, ou seja, o i é par, se o i for par, é para somar. E se o i for ímpar, isso pela nossa lógica, você poderia ter implementado diferente. Às vezes você computou esse primeiro 1 aqui lá dentro, fazendo a conta. Então, se você fez isso, o seu i, na verdade, entrou valendo 0 ou entrou valendo 1, então depende. Pode ser que você fez de uma forma que fica diferente. Então, aí nós vamos fazer soma mais igual ao fator. Então, agora o fator foi incluído no total do cosseno ali. E teria o else, que é a situação onde ele não vai somar, mas ele vai subtrair o fator. Porque uma hora ele soma, uma hora ele subtrai, não é? Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Então ele vai, cada hora ele vai ser 1. O i vai sempre somando mais 1 a ele aqui em cima, né? Então, como ele vale cada hora mais 1, então uma hora ele soma, outra hora ele subtrai, porque o i por 102, ou seja, o resto da divisão de i por 2, uma hora dá 0, uma hora dá 1. Então, uma hora dá 0 ele vem para cá, dá 1 ele vem para cá. Será que esse programa já pode ser rodado? Será que nós já finalizamos ele? Falta retornar. A função cosseno está aqui, nós ainda não fizemos o return. Então, o return, o que é para retornar? Qual é o resultado? É o soma. Quando ele sair do for, eu dou o return, tá vendo? E é o próprio soma que vai ser retornado. Bem, vamos rodar, vamos testar então nosso programa. Digite o valor do ângulo em graus, nós vamos testar aqui com o mesmo 45,69 e nós temos aqui um erro de overflow, ou seja, o número que está representado aqui é elevado a 100, a 200, então ele é muito grande para ele ser convertido. Vamos, por exemplo, imprimir esse valor aqui, ó. Então vamos imprimir ele aqui para a gente ver isso acontecendo. Então eu vou imprimir o i, 2 pontos, e vou imprimir o fat e 2 pontos de novo, vou imprimir o fator, tá? Então com essa impressão a gente vai ver aqui embaixo os valores sendo impressos, né? Então aqui, ó. Olha o que aconteceu, ele imprimiu aqui ó, o valor de i, ele foi imprimindo, olha, o i, aqui é o que? O fatorial, e aqui o fator. Então, o que acontece? O fator ele vai sendo calculado, né? O fatorial também. Olha como o fatorial cresce, olha. O fatorial cresce demais. Chega aqui no final, já com o i valendo 85, ele quebra, porque ele não consegue representar esse número inteiro. Aqui, ó, 76 está rodando. Ele rodou bastante, ó, mas no 85, olha o tamanho do inteiro. Esse inteiro, ele já não conseguiu representar mais. Então ele quebra, ele não, simplesmente não dá para a gente botar o computador ou, através do Python para fazer contas infinitas de valores que são muito, muito elevados. Fato é que a gente não consegue rodar essa conta para mais de 85. Então, se eu colocar aqui no meu programa não 100 mais 80, ele vai retornar. Ele vai rodar, porque ele não quebrou antes do 85. Então, 45,69 é o valor testado aqui. Pronto, agora ele fez o cálculo, veja que ele inclusive imprimiu aqui o cosseno, 0,69854, tá vendo? Ele tem uma precisão maior, né? Eu poderia limitar aqui a 5 casas apenas. Então eu posso aqui em cima também tirar a impressão que eu coloquei dentro da função aqui, né? Foi só para a gente imprimir alguns valores e ver e debugar, né? Não era para a gente rodar de verdade. E aqui então finalmente a gente pode colocar .5f. Na verdade, se a gente rodar para um valor bem mais baixo aqui, ó, a gente vai encontrar a mesma precisão, quer ver? 45,69. Então, na verdade, quanto maior a série, mais precisa. Então, não precisa ser 100 números. Com 20 números, eu tive a mesma precisão, olha, que está aqui, 0,69. Então, basicamente, a gente consegue, né, resolver esse problema sem ter que colocar o 100 aqui, que era o que está sendo solicitado e que fazia o programa quebrar.
É isso, esse foi o exercício 3 da semana 8.